Olá, galera. Graça e paz. Bom dia. Prazer enorme estar aqui hoje com vocês nesse domingo pela manhã para compartilharmos um pouco da palavra de Deus. Eu gostaria de começar nossa aula, como de costume, orando a Deus. Amém? Senhor, muito obrigado por este momento, muito obrigado por essa aula de Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor traduza a sua palavra no nosso coração e que o Espírito Santo, Pai, esteja revelando o ensinamento que o Senhor está querendo ministrar no nosso coração nessa manhã. Desde já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, hoje nós estaremos caminhando um pouco mais dentro do livro de 1 Coríntios. Temos aqui o livro que foi escrito pelo reverendo Hernandes Dias Lopes. E nós caminharemos um pouco mais, falando um pouco sobre 1 Coríntios capítulo 8. Nós vamos navegar do versículo 1 ao versículo 13. Essa é a nossa proposta de aula de hoje. Então, se você não pegou a sua Bíblia, eu te aconselho a você pegar a sua Bíblia. Temos muitas leituras, afinal de contas, como eu gosto sempre de falar, estamos diante de uma escola bíblica dominical e não existe nada melhor numa escola bíblica dominical do que nós usarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus ela é o nosso único guia de fé e prática e ela é que tem sido a bússola que tem direcionado a nossa vida cristã espiritual. Amém? Então pega a sua Bíblia aí, corre lá. Vou te dar alguns segundos, mas desde já queria agradecer a sua presença em nome de Jesus. Então, abrindo nossa Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 8, o tema da nossa aula é justamente o amor limita a liberdade. Falaremos bastante sobre moralidade cristã e tentaremos falar de uma maneira leve, de uma maneira coesa, de uma maneira bíblica e, acima de tudo, de uma maneira sensata. Amém? Para que nós venhamos a atingir o nível mais alto nesse breve estudo que nós faremos, nós caminharemos dentro dessa escala do conhecimento, dentro desses 6 degraus aí que nós temos. Primeiro, nós vamos estar falando sobre o amor, que o amor supera o conhecimento. 1 Coríntios 8, 1 a 3. No segundo momento, atingiremos o segundo level, o segundo nível do nosso game do conhecimento, que diz que um ídolo ele não é nada. Então nós vamos nos embasar de 1 Coríntios capítulo 8, dos versos 4 ao verso 6. Vamos chegar no nosso terceiro nível. E no nosso terceiro nível, nós vamos tratar que nem todos os irmãos têm essa certeza. Para isso nós vamos embasar o nosso pensamento em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 7 ao versículo 8. Depois nós vamos pular para o nível 4 do nosso game do conhecimento, ao qual terá como tema o amor como limitador da nossa liberdade. Nós vamos nos embasar em 1 Coríntios 8, verso 9. E então nós vamos atingir a antessala para nós salvarmos o nosso game do conhecimento. Atingiremos o segundo degrau da nossa escada, que tem como tema pecando contra Cristo. O que será que nós vamos navegar? O que nós vamos falar nesse tema? Vai estar embasado em 1 Coríntios capítulo 8. Nós vamos estar navegando dentro dos versos 10 e 12. E chegaremos no top do nosso conhecimento, da nossa escada do conhecimento, e vamos atingir o resumo e, por seguinte, atingiremos a conclusão do nosso estudo. Então nós temos uma longa escadaria rumo ao conhecimento a desenvolver. Gostaria que você tenha paciência, que você tenha fé, que você busque o Espírito Santo, para que o Espírito Santo ele revele a sua palavra ao nosso coração. Amém? Nós temos aqui uma frase do pensador Lavoisier que diz: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. O que será que essa frase de Lavoisier tem a ver com
a nossa aula de escola bíblica dominical. Essa aula nós vamos falar muito sobre alimentos e ídolos. O problema era grande na primeira igreja batista renovada de Corinto. Esses dois itens, tanto o alimento quanto os ídolos, estão intimamente associados. Algo que nós temos que deixar bem claro aqui é que toda a carne disponível na cidade de Corinto, ou na Grécia Antiga, ou nesse lugar que nós chamamos de Ágora. O Ágora nada mais, nada menos era do que um mercado público, em que os comerciantes, o povo ia muito aos Ágora fazer as suas compras tradicionais. Assim como a gente vai à feira, assim como a gente tem o hábito de ir ao supermercado, os nossos irmãos de Corinto, eles iam ao Ágora buscar carne, buscar alimentos, ok? Então, Ágora era um mercado grego, ok? Nunca se esqueçam disso. E o que tem a ver tudo isso com a nossa aula? Paulo, ele sempre procurava os Ágora, porque pelo fato de ser um supermercado ou um mercado público, havia uma grande concentração de pessoas na cidade, nos ágoras. E Paulo usava a estratégia de evangelização através dos ágoras, porque tinha muita gente lá. Paulo ia onde o povo estava. E aonde o povo estava, Paulo via uma grande oportunidade de se pregar a palavra de Deus. Então Paulo ia aos ágoras. Perfeito? E toda a carne comercializada na cidade de Corinto ou na Grécia Antiga era proveniente, grande parte, do sacrifício que os adoradores faziam para os deuses gregos, para as entidades gregas, certo? E essa carne, ela era oferecida como sacrifício aos deuses, em rituais pagãos. E depois, essa carne, depois de ter rolado esse sacrifício, parte da carne, ela era entregue para o sacerdote, e uma outra parte da carne, claro, era queimada, entregue aos deuses, e uma outra parte dessa carne ficava com o adorador. Como é uma oferta, como nós estamos falando de uma oferta a uma entidade, a um Deus, sem entrar no mérito, mas falando da oferta em si, o adorador não levava qualquer tipo de carne. O adorador não levava qualquer tipo de oferta ao Deus que ele cria, porque o Deus poderia rejeitar a oferta. Então pense que o adorador levava sempre para casa ou sobejava boa parte de uma carne de excelente qualidade. E essa carne, como diz na economia, né? Oferta, procura, demanda. Parte dessa carne que sobrava dos sacrifícios era vendida nos ágoras por um preço menor. Ok? Imagine que você está indo agora para comprar carne no supermercado. E você vai comprar uma alcatra. E a alcatra, o quilo, pelo menos no mercado perto de casa, o quilo da alcatra está R$30. De uma alcatra bonita. Agora imagine que você vai a um supermercado e você vai comprar uma alcatra e você se depara com uma bela peça de uma picanha suculenta, maturada. E você pergunta qual o preço da carne de alcatra. E a alcatra está saindo o quilo R$30. E você olha para essa picanha, pisca para você, final de semana, sol, família, churrasqueira. Aí você pergunta qual o preço dessa picanha, o quilo. O cara fala, Jó, o preço da picanha é R$20. Não precisa ser muito esperto, né? A picanha, maturada, o quilo,
R$ 20 e o quilo da alcatra R$ 30, rapidamente eu, Jó, sem perguntar a procedência da carne, vou escolher a picanha. Pô, a picanha, o preço da picanha é R$ 20. Inacreditável, ok? Então era assim que funcionava o comércio que era feito nos ágoras, tá bom? Então a picanha, a carne que era proveniente do sacrifício, ela era uma carne mais barata e de melhor qualidade. E você tinha a carne que não era de sacrifício, que era a minoria. Poderia até ter escassez, ok? Que era mais cara. E aí? Ser ou não ser, eis a questão. O que faremos? Hã? O que você faria? E também, é claro, né? Existiam os encontros sociais. E dentro desses encontros sociais, os cristãos primitivos, eles eram convidados. Por quê? Porque eles tinham amizades do mundo. E um conselho, irmãos, ser luz aonde tem luz é fácil. Eu quero ver você ser luz aonde existem trevas. Então não saia desfazendo das amizades que você tem no mundo, porque o seu testemunho de vida pode trazer essa pessoa a se converter ao evangelho de Jesus Cristo. Não saia aí podando, como eu fiz no começo da minha conversão. Saí podando todas as amizades que eu tinha, ingenuamente e erroneamente. Mas voltando aqui ao tema da aula. Vamos seguir. Eis a questão que nós temos diante de nós. Comer a carne ou não comer? Eis a questão. Será que os cristãos da primeira Igreja Batista Renovada de Corinto, eles estavam realmente livres para comer essa carne sacrificada aos ídolos ou não? E aí? É a questão capital da nossa aula, né? Essa é a questão primordial da nossa aula. Caminhando aqui na nossa leitura bíblica, a primeira leitura bíblica que nós faremos está em 1 Coríntios 8, 1 a 3, que diz assim: com respeito aos ídolos, aos alimentos, perdão, sacrificados aos ídolos, sabemos todos que todos temos o conhecimento e que o conhecimento traz o orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa, 3 pontinhos. O amor supera o conhecimento. Esse é o primeiro nível do nosso jogo. É nessa linha que nós vamos trabalhar. O amor supera o conhecimento. Você pode ter até uma boa teologia. Você pode ter até um bom conhecimento bíblico. Você pode até ser uma pessoa diferenciada. E esse seu conhecimento, às vezes, pode te trazer um orgulho. Mas o que o Senhor está falando é que o conhecimento não deve trazer um orgulho. Ok? Por quê? O sentimento mais profundo, o sentimento mais importante é o amor. E o amor verdadeiro, ele não traz o orgulho. O amor verdadeiro, ele edifica. E é justamente isso que Paulo está falando. Irmãos de Corinto, vocês são inteligentíssimos. Vocês têm uma boa teologia. Vocês são assíduos frequentadores dos cultos, das escolas bíblicas dominicais. Vocês são bem parecidos com os bereanos. Mas esse conhecimento que vocês têm não pode gerar um orgulho. É muito bom saber, é muito bom ser versado, é muito bom ter o conhecimento. Mas esse conhecimento não pode de maneira alguma gerar um orgulho falso dentro de você. Porque mais importante do que o orgulho é o amor, pois o amor, ele edifica. Aqui está bem clara a ideia de Paulo, porque a liberdade verdadeira, a liberdade em Cristo,
que o conhecimento traz não vai gerar orgulho em você. Você não vai ficar se achando a última Coca-Cola do deserto. Ok? A verdadeira supremacia está dentro do amor. E o amor sobre o conhecimento é o amor que edifica. O amor verdadeiro edifica. O amor não destrói. O amor, ele edifica. Como nós podemos ver nessa figura. O amor verdadeiro aqui está edificando. Somos todos edifícios do Senhor. O amor de Deus está em nós. Ainda que todos os cristãos tinham um conhecimento, e o conhecimento produz a liberdade, o verdadeiro conhecimento produz liberdade e não produz orgulho. O amor está acima do conhecimento, pois o verdadeiro amor, ele edifica. Como na segunda figura nós temos aqui um homem orgulhoso, um homem antropocêntrico, é o eu em primeiro lugar. Tudo que ele fala, ele coloca o eu e eu. Esse não é o verdadeiro amor que nós aprendemos em Cristo, porque o verdadeiro amor que nós aprendemos em Cristo é um amor único, é o amor que aprenda-se a conjugar o verbo no plural, não sou mais eu, somos nós. Ok? E o verdadeiro amor de Cristo, ele edifica, tijolinho por tijolinho, amor por amor, graça por graça. Esse amor, ele edifica a nossa vida. Não podemos falar do amor sem falarmos de moralidade cristã, porque a grande síntese da moralidade bíblica está impressa em Mateus 22, versos 37 e 38, ao qual Jesus diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. E este é o primeiro e grande mandamento. Amarás a Deus. E qual é o segundo semelhante a este? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Dar prioridade aos relacionamentos com Deus e com o seu próximo. Essa é a base da nossa vida cristã, irmãos. Dar prioridade ao relacionamento. Primeiramente com Deus e segundamente com os nossos irmãos. Olha que figura linda essa que nós temos à nossa esquerda, ao qual eu não vejo maior inclusão do que essa. Que um menino, na sua pureza de pensamento, está empurrando o seu amigo cadeirante, e ele está com um avião na mão, denotando-se liberdade. Servir, amar ao próximo. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quem é o seu próximo? Então, você tem que amar. O menino tinha problemas aqui, mas o amigo verdadeiro não se prendeu ao problema. Ele foi a solução. Quem tem amigos, irmãos, tem um tesouro inimaginável, como nós temos aqui. E na segunda imagem nós temos um homem que está confessando, entregando a sua vida ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele está amando a Deus, ele está reconhecendo o senhorio de Jesus sobre a sua vida. E isso é maravilhoso. Eu olho para a cruz. Para a cruz eu vou, do seu sofrer participar. Oh, aleluia! Quão bom e quão maravilhoso é que os irmãos vivam em comunhão. Ame a Deus sobre todas as coisas. Sirva ao próximo. Ok? Falaremos agora sobre C.S. Lewis, que ele fala que o orgulho, o amor próprio, o egocentrismo é o maior pecado do ser humano. Está lá em Lucas 12, Lucas 13, 21, Lucas 17 e depois. E Lewis ele fala que o orgulho é a galinha sobre qual todos os outros pecados são chocados.
Estamos falando do pecado capital do orgulho. Eu lembro do filme Seven, com Morgan Freeman e o Brad Pitt. E nós lembramos que o orgulho é um dos pecados capitais, dos pecados venais, é um dos pecados ao qual todos os outros são chocados. É isso que Lewis está falando. Não seja orgulhoso. Humilhe-se diante da potente mão do Senhor, porque os humilhados serão exaltados. Não exaltados para que você se transforme numa pessoa arrogante, prepotente, mas para que você considere o outro maior do que você mesmo. Dê primazia ao seu próximo, porque assim você estará, é claro, servindo ao Senhor com excelência. Caminhando aqui para o nível 2, um ídolo não é absolutamente nada. 1 Coríntios 8, 4 a 6. Pega a sua Bíblia, siga, porque eu só estou passando aqui no slide parte dos versos, que diz assim: portanto, em relação ao alimento sacrificado aos ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo, e que só existe um Deus. Pois, mesmo que hajam os chamados deuses, existe somente um Deus que é sobre todos, que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Somos casa espiritual, somos templo do Deus vivo. O Espírito habita dentro de nós, ok? Dentro do grego, Senhor quer dizer Kyrios. Kyrios quer dizer, é um título dado com frequência aos deuses nas inscrições gregas. O que está em jogo aqui, irmãos? O que está em jogo nesse debate teológico que nós estamos travando? É o monoteísmo cristão, evangélico, judaico e o politeísmo de muitos deuses grego. Temos um embate, Grécia, diversos templos. Jerusalém, templo único, Senhor único, somente um Kyrios. Amém? E navegando um pouco sobre a etimologia da palavra ídolos, que vem da palavra eidolon, do grego, quer dizer visão. Na tradução do hebraico para o grego, eidolon refere-se sem exceção às imagens dos deuses pagãos e às divindades por elas representadas. Isso você pode ver dentro da Septuaginta. Eidolatria significa idolatria, adoração a ídolos. Portanto, idolatria é adoração a espíritos, pessoas ou ídolos, ou a confiança exacerbada em pessoas, ou até mesmo instituições ou pessoas, atribuindo-lhe força e poder. Quem um dia não sonhou em se tornar um ídolo? Quem? Eis a pergunta. E quando falamos sobre ídolos, não há como nós falarmos de ídolos e não falarmos sobre o panteão grego. Aqui temos uma transparência, um slide do nosso lado esquerdo, e qual temos aqui alguns deuses, com nome romano, é claro, mas são deuses gregos. Temos o deus Baco, que é o deus do vinho. Temos Ceres, temos Diana, temos Febo, temos Juno, Júpiter, Marte, Mercúrio, Minerva ou Atenas. Temos Netuno, Plutão, temos Vênus, Vesta, temos Vulcano. Observamos que os ídolos ou deuses que compunham o panteão grego continuam firmes e fortes, passando de geração em geração. Mas detalhe, com uma roupagem meio que hollywoodiana, né? Às vezes a gente pensa que eles ficaram no passado, mas eles estão mais presentes na nossa vida do que a gente pensa, né? O que eu digo os filmes que são lançados com frequência, né? Com uma roupagem diferente, né? Como o Aquaman, ou Diana, ou a Wonder Woman. Vamos lá. É isso aí. Tudo isso, irmãos, nós acreditamos num só Deus, em um só Senhor, um só Kyrios, que se chama Jesus Cristo de Nazaré.
Aqui nós temos uma passagem muito interessante da cultura grega, né? Que nós lemos lá em Atos capítulo 14, verso 12, que é a história de Barnabé e Paulo, ao qual Paulo foi chamado de Mercúrio e Barnabé foi chamado de Júpiter. Mercúrio, na verdade, é o deus Hermes, deus mensageiro, porta-voz dos deuses. Zeus era o deus mais popular na galáxia. Era geralmente vinculado a Hermes. Hermes, na verdade, é o Flash, né? A molecada que gosta aí, né, do The Flash. E a gente tem aí a foto do The Flash e temos a foto de Zeus, o deus do trovão. Havia uma lenda em que Zeus e Hermes visitaram a cidade de Frígia, disfarçados de homens comuns, os deuses sempre querendo povoar o imaginário dos homens, né? Eles foram rejeitados em 1000 casas, sendo recebidos numa humilde residência de um casal de idosos. E essa casa foi transformada num templo ao deus Júpiter, ou ao deus Trovão, e as demais casas foram destruídas. Nossa, como esse Júpiter era cruel, hein? E você vai ver que Júpiter e Mercúrio, no caso, Barnabé e Paulo, Paulo era o que falava. Era o homem que era dotado de todo conhecimento, que era dotado de toda maestria. Paulo, cheio do Espírito Santo, discursando, até que os cidadãos da Frígia, ou de Atos capítulo 14, 12, intitularam Paulo de Mercúrio. E eu gosto de falar um pouco sobre a revelação de Deus na consciência humana. Como explicar os códigos de moral dos homens não cristãos, bem como a consciência do que é bom e do que é mal, certo e errado, mesmo sem basear na Bíblia, que é a revelação escrita de Deus. Tudo o que Deus fez formoso no seu devido tempo, também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Esse texto dá para entender o que Deus colocou no homem foi o desejo de conhecer as realidades das coisas. E não só isso. O fez também como um código interno e inconsciente de moral. O teólogo Millard Erickson diz, Deus também se revela por meio da constituição do homem. Isso se percebe não só por meio da sua constituição física e mental, mas principalmente por meio de suas características morais e espirituais, assim como a capacidade de julgamento. O autor afirma ainda que a revelação de Deus na constituição humana também se percebe por meio da natureza religiosa do homem, mediante a qual há uma percepção interna do conhecimento de Deus. Olha aqui o que Eclesiastes está falando, Eclesiastes 3:11. E Deus fez tudo apropriado para o seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Deus colocou essa decodificação dentro do ser humano, no geral. Então, nós somos seres morais, criados à imagem e à semelhança de Deus. E Deus decodificou todo esse amor, toda essa eternidade dentro do nosso coração. Essa busca do homem por Deus dentro do seu coração é algo que Deus plantou dentro do coração do homem. Quando Deus nos planejou, quando Deus nos falou aos nossos corações, Deus ele nos projetou com uma decodificação que nos direciona a Ele. E é isso que nos diferencia dos demais. Irmão, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Não é lutando contra o seu irmão, derramando o sangue do seu irmão. A nossa luta é contra o que está por trás de um ídolo. O que está por trás de um ídolo? Então, essa entidade maligna é quem deve ser combatida e não o irmão. Satanás e os seus anjos têm que ser combatidas e não o seu irmão. Efésios 6, capítulo 12 diz assim, porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é sim contra as hostes espirituais do mal, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Não é para bater no teu irmão, não é para ficar, sabe,
criticando o seu irmão, não é para ficar atacando ele porque ele é idólatra ou não. Nós temos que derramar o amor de Deus na vida das pessoas. Não é por força nem por violência, diz a palavra do Senhor, é pelo Espírito Santo. Lembra de uma música do Ron Kenoly, que diz que não é por força nem por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Amém? Not by might, but by my spirit, says the Lord. Not by power, not by might, but by my spirit, says the E caminhando um pouquinho mais, irmãos, chegamos ao meio da nossa escada do conhecimento, isto é, alcançamos o 3º degrau, estamos no meio da nossa escadaria, caminhando super bem. Até agora passamos por 3 fases do nosso jogo. Estamos a poucos passos de salvar no jogo. Lembra-se dessa expressão, os mais velhos que nem eu? Round 1, fight! Hadouken! Hadouken! Então, aqui no degrau de número 3, nem todos têm essa certeza. 1 Coríntios 8, 7 e 8. Mas nem em todos há conhecimento, porque alguns até agora comem no seu costume para com o ídolo, coisas sacrificadas ao ídolo, e a sua consciência sendo fraca, fica contaminada. É justamente essa figura que nós temos agora aqui na frente. Aqui nós temos o pensador de Rodin. E o que está na cabeça do pensador de Rodin? Está o que aqui na cabeça dele? Está justamente uma picanha suculenta, mas essa picanha ela foi sacrificada aos deuses, e o cristão mais fraco ele não sabe o que fazer. Ele não sabe, o que está povoando a cabeça dele é justamente esses 2 pensamentos dos ídolos e come livremente. O outro, que é fraco de fé, é encorajado a fazer. É aí que está o grande problema. Por quê, irmãos? Nós temos que olhar às vezes para o lado. E nós precisamos ter um pouco de compaixão do irmão que pensa diferente da gente, né? Há uma diferença entre o conhecer teoricamente e ter esse conhecimento dentro de si como uma realidade ativadora. Habituados com os ídolos sugere uma força de hábito. Embora agora sejam cristãos, os hábitos formados durante anos de adoração aos ídolos reativam na sua consciência antigas associações e sensações do poder dos ídolos. Os irmãos tinham a consciência fraca, pensavam que ao comer dessa carne sacrificada nos altares dos templos pagãos, estavam participando da adoração pagã e assim estariam pecando contra Cristo. E não tem como nós falarmos dessa parte sem falarmos sobre o tema amoralidade. Tá bom? A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores se não comermos, nem melhores se comermos. 1 Coríntios capítulo 8. E Paulo está falando aqui sobre algo ser amoral. E o que significa a palavra amoral? Amoral significa que a pessoa ela é indiferente à moral, que não se opõe nem concorda com os preceitos morais. Era juiz, mas agia como um amoral, que não se opõe nem concorda com as regras. Presta atenção aqui, meu irmão, no verso 8. Paulo está falando sobre uma atitude amoral. Sabe, trazendo Jesus para esta parte, Jesus chamou para si, junto de si, uma multidão, e disse: ouçam e entendam de uma vez por todas. O que entra pela boca não torna o homem impuro,
mas sim o que sai da sua boca. Isto é o que torna impuro, diz lá em Mateus capítulo 15, versos 10 e 11. Vocês estavam achando que a gente não ia entrar nesse debate, né? Não me conhecem mesmo, né? Com relação a tatuagem, bebida, festa popular, pessoal, nós temos que usar o bom senso, tá bom? Quando a gente fala sobre bebida, quando a gente fala sobre tatuagem, quando a gente fala sobre festas sociais, a mensagem aqui é: pondere, não saia julgando, não seja demasiadamente justo, não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio, porque você vai acabar destruindo a si mesmo. Não seja ímpio, não seja tolo. É bom reter uma coisa e não abrir mão da outra, pois quem teme a Deus evitará ambos os extremos, diz Eclesiastes 7, 16 e 18. Existem, irmãos, em toda questão que diz respeito à moral, à ordem, existem os dois lados. Não adianta você pegar o seu lado e colocar ele como uma verdade absoluta. Por exemplo, se nós falarmos aqui sobre o caso de beber socialmente, eu tenho minhas restrições. Por quê? Porque eu tenho muitos traumas ainda dentro da minha própria família. Meus tios eram pessoas maravilhosas, até eles tomarem o primeiro gole. Era incontrolável. Eles tomavam e, isso causava muitos traumas, porque a pessoa, quando ela é dependente química, ela é dependente de álcool, ela não consegue se controlar. Então eu cresci a minha vida inteira vendo os meus tios sofrendo com o mal do alcoolismo, e eu tenho uma repulsa natural com relação a isso. Eu vim me libertar há pouco tempo, mas isso não quer dizer que os meus traumas foram completamente solucionados. Então, na medida do possível, pondere, entendeu? É o melhor a ser feito, ok? Porque isso são todas coisas amorais. Se a gente falar um pouco aqui sobre a tatuagem, algumas pessoas podem definir que não, eu tenho tatuagem por causa. Tem diversas razões. Ah, Jesus tinha uma tatuagem que diz Senhor do Senhor, Rei dos Reis, na sua coxa direita. Um garoto falou comigo, pastor, vou fazer uma tatuagem. Falei, vai fazer? Pô, legal. Porque Jesus tinha uma. Falei, Jesus tinha uma tatuagem? Falei, gente, eu não estou lendo a Bíblia, não. Está lá em Apocalipse. E na coxa dele está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Aí eu falei, é por isso que você quer fazer? Ele falou, é. Eu falei, mas vamos descrever tudo para ficar bonito. Não põe só não, põe assim. Olho de fogo, cabelo branco, uma espada saindo da boca. Por que você não põe tudo logo, os acessórios completos? Aí ele falou, não dá para conversar com o senhor não, pastor. O senhor é muito esquisito. Eu não tenho nada contra tatuagem não, ok? Só acho que a idade vai chegando e fica feio. Mas o outro vai falar, não, nós somos templo do Espírito Santo e o templo não pode ser adornado, o templo... Sabe, irmãos, são debates que não vale a pena a gente ficar travando. Por quê? Porque nós temos que ter bom senso. É igual manifestação popular. Numa cultura nós temos o que a gente fala, o santo e o profano. Agora nós vamos ficar pontuando. A festa de São João é uma festa cultural. É uma festa que já faz parte da nossa cultura. Ah, mas eu não... Sabe, às vezes a gente tem que ponderar e não ser demasiadamente justo. Não adianta você querer ser o bambambam, achar que tudo está certo com relação ao seu ponto de vista. Existem sempre o outro ponto de vista e você tem que ponderar, você tem que entender o outro lado também. Porque o amor como limitador da sua liberdade. Mas tenham cuidado, em 1 Coríntios diz, 1 Coríntios 8:9, mas tenham cuidado ao usarem dessa liberdade, de comerem, seja do que for, para que não leve a pecar algum irmão cristão,
cuja consciência seja mais fraca. Caminhando um pouco mais para o nível 5 de conhecimento, nós temos que tomar cuidado para nós não confundirmos liberdade com libertinagem, ok? Nós temos que sempre ponderar pelo lado mais fraco. Qual é o lado mais fraco? É o irmão que se escandaliza. Não adianta você pegar a medida pela sua intelectualidade, pelo aquilo que você entende. Pondere, olhe para o lado. Não confunda as coisas. O amor, ele tem que limitar a sua liberdade. Sei que posso fazer tudo, mas nem tudo me convém. 1 Coríntios 6,12 diz isso. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas eu não me deixarei que isso me domine. Isso daqui, irmãos, é bíblico. E agora, a libertinagem. Sei que posso fazer tudo, mas não tentem me impedir. Sabe, há uma diferença entre liberdade e libertinagem. Esse slide aqui fala muito sobre o amor age como limitador à sua liberdade. Como assim, Jó? Se as suas ações fazem o irmão cair no pecado pelo fato de ver você comendo a carne sacrificada a ídolos, ou, anyhow, qualquer outra coisa que venha fazer o seu irmão escandalizar, então, por amor ao próximo, você não deve fazer mais. Ok? Essa pedra, aparentemente pequena para você, que é o super quente, o doutor da lei, é enorme para o irmão fraco na fé, o humilde. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente. Considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vós a mesma atitude de Cristo. Filipenses 2, 3 e 5. Não olhe uma realidade de acordo com a sua experiência. Faça um exercício de empatia. Se coloque no lugar do teu irmão, porque até então, a pedra que é pequena aos seus olhos pode se transformar numa enorme pedra para o irmão mais fraco. E entrando nesse tema da moralidade cristã, o Sermão do Monte é o melhor exemplo de que Jesus nos deixou. Jesus nos diz que os discípulos, os filhos do reino, devem caracterizar-se pela humildade, mansidão, pela misericórdia, pela integridade, pela busca de justiça, pela paz, pelo perdão, pela veracidade, pela generosidade e, acima de tudo, irmãos, pelo amor. A moralidade deve ser tanto externa como interna. Mateus 5:28. A fonte do mal, irmãos, está dentro do nosso coração. Voltando para a moralidade cristã, duas coisas povoam a mente do homem com uma admiração e respeito sempre novos e crescentes. O céu estrelado acima de nós e a lei moral dentro de nós. Immanuel Kant. As regras morais são como instruções de uso da máquina chamada homem. Toda regra moral existe para prevenir o colapso, a sobrecarga ou uma falha de funcionamento da máquina chamada homem. C.S. Lewis, no seu livro Cristianismo Puro e Simples. E aplicando aqui a regra de ouro da moralidade cristã, faça aos outros o que gostaria que fizesse para você. Mateus 7:12. Ou aqui copiando C.S. Lewis mais uma vez, ele diz, posso repetir, faça aos outros o que gostaria que fizesse para você até cansar, mas não conseguirei. Viver assim, se não amar ao próximo como a mim mesmo, só poderei aprender esse amor quando aprender a amar a Deus. E só aprenderei a amá-lo quando aprender a obedecê-lo. É o que C.S. Lewis está falando aqui, que ele tirou como base de João 14:21. E já que estamos falando aqui da cultura grega, estamos falando sobre os gregos, vamos ver o que é uma virtude diante de Aristóteles. A virtude consiste no meio termo, irmãos, entre os dois extremos, um excesso e um defeito. A virtude é o equilíbrio entre dois extremos instáveis e igualmente prejudiciais. Não sede demasiadamente justo,
não sede demasiadamente tolo. E partindo aqui, pecando contra Cristo, estamos chegando na parte final, 1 Coríntios 8, 10 e 12, pois se alguém que tem a consciência fraca vir você que tem esse conhecimento comer num templo de ídolos, não será induzido a comer o que foi sacrificado a ídolos? Bom, irmãos, esse texto fala por si só. Porque se os fracos ofendem a sua própria consciência ao comer a carne, então os que têm conhecimento fizeram seus irmãos pecar, e isso se constitui pecado. Vê a mudança que está? No verso 8 nós vemos que o comer ou não comer é amoral, porque o homem pecar não é aquilo que entra, não é a comida contaminada, e sim é o que sai. Então, é isso que está falando aqui. O ato amoral se transforma em algo imoral. Quando você, pela sua arrogância ou falta de amor, não pondera e faz um dos pequeninos de Jesus pecar, você está pecando contra Cristo. Logo você se torna um imoral. Cuidado, irmãos. Muito cuidado. Porque em Mateus capítulo 18, versículo 6 diz assim: mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Mateus 18, 6. Que colar de rapper americano você arruma para você, hein? Você que está agindo com arrogância, o dono da verdade. Ao invés de ser feito de ouro ou de diamante, esse colar será feito de pedra. Desculpa, mas falo disso com amor, porque quando você age como um arrogante e faz um dos pequeninos de Jesus pecar, é assim que você tem agido. E fazer um breve resumo da nossa aula. Bom, irmãos e irmãs, chegamos finalmente à última fase da nossa aula. E usando como base 1 Coríntios 8, 1 a 13. Chegamos na porta de entrada da nossa antessala para salvarmos no nosso jogo, né? Em cada fase foi introduzido aí um código, né? E para que você decifre esse código, para você mudar de nível, você tem que voltar e revisar. Quais foram esses códigos, irmãos? O amor supera o conhecimento, 1 Coríntios 8, de 1 a 3. Depois nós vimos aqui no nível 2 que um ídolo ele não é nada, 1 Coríntios 8, 4 a 6. Aí depois nós vimos que nem todos têm essa certeza, 1 Coríntios 8, 7 e 8. Depois nós vimos que o amor como limitador à liberdade, 1 Coríntios 8. E depois nós vimos aqui que pecando contra Cristo, nós vimos isso em 1 Coríntios 8, 10 e 12. Tomando posse desses símbolos, nós conseguimos chegar na nossa parte final da nossa aula. E chegamos à conclusão da nossa aula que diz assim, que a liberdade que o conhecimento traz, deve ser limitado pelo amor. O amor ele deve ser o limitador da nossa vida. Porque, como diz Marco Antônio, um pensador greco-romano, que diz assim, que nas coisas essenciais, irmãos, nós precisamos ter unidade. Nas coisas não essenciais, irmãos, nós precisamos ter liberdade. Mas em todas as coisas, nós precisamos ter amor. Repetindo essa conclusão, nas coisas essenciais, irmãos, nós precisamos ter unidade. Somente Jesus Cristo salva. A Bíblia, ela é a inerrante palavra de Deus. Jesus é o Deus que se fez homem, o Deus Emanuel, que veio e habitou entre nós. A sola Escritura, somente através da fé em Cristo nós seremos salvos. Isso são coisas essenciais. Somente através do reconhecimento de Jesus como nosso único e suficiente Salvador, nós seremos salvos. Nas coisas não essenciais, nós temos que ter liberdade. Denominação não salva ninguém, irmãos. O que salva as pessoas são Jesus, é somente o amor de Jesus. Você pode ser batista, você pode ser presbiteriano, você pode ser
assembleano, você pode ser católico. Uma vez que você professe Jesus como seu único e suficiente Salvador, meu irmão, você já está salvo, você já é nova criatura. Amém? Nas coisas essenciais nós temos que ter liberdade. Mas em todas as coisas nós temos que ter amor. Ah, mas o irmão ame mais, julgue menos. Certo? Vamos buscar o meio termo de Aristóteles. Não vamos buscar ser demasiadamente justo, mas também não vamos ser demasiadamente profano. Tomemos cuidado com os nossos pensamentos, tomemos cuidado com as nossas atitudes, porque nós temos que aplicar a regra de ouro da moralidade cristã. Qual é a regra de ouro da moralidade cristã? Ame a Deus sobre todas as coisas, honre, ame ao seu próximo. Amém, irmãos? Então é assim que a gente encerra a nossa aula, e eu deixo esse verso para você, 1 Coríntios 8,13, que diz que a liberdade que o conhecimento traz é o limitador, que é dirigido pelo amor. Amém? Que Deus nos abençoe e que você tenha um domingo maravilhoso na presença do nosso Deus. Que o Senhor ilumine cada vez mais a sua palavra no seu coração, em nome de Jesus. Amém.